Morbi está fazendo um trabalho incrível na Solear, né? E agora a gente tem a Acelen, né? Trabalhando nisso aí. De forma, amigo, que é um prazer te ter aqui. Eu conheci Fábio, quer dizer, retornei o contato com ele há pouco tempo e me impressionou muito o conhecimento dele com a Macaúba e a familiaridade, por isso que eu pedi a ele para apresentar isso aqui. E eu brinco com o nosso Fábio, o Fábio Raia, o Agave Man, que está aí também nos assistindo, e deve ter alguma coisa com o nome Fábio, né? De forma que ele vai nos apresentar semana que vem, né? O Agave, dentro dessa mesma linha. Fábio, um prazer grande. Manda bala, amigo. Ok, obrigado, Gonçalo. Obrigado pelo convite, né, de poder divulgar esse trabalho aí que para nós é meio que a hora e a vez dele mesmo, porque a gente vem trabalhando há 15 anos, né, com a Macaúba. Eu peguei essa banda já tocando, eu trabalho há 8 anos com a Macaúba, então estou aprendendo aí ainda, né, sempre, e vou tentar passar um pouco do que eu aprendi para vocês. E a pedido do Gonçalo, eu fiz biologia na Unicamp, né? Foi quando ele foi meu professor de genética um, genética básica, e, e eu já trabalhava aqui quando eu fiz a biologia. Então, eu só continuei, né? Continuei aqui na área, que já era genética e tudo. E então foi isso a minha história aí. Aí eu fiz mestrado, né? Fiz mestrado aqui na Unicamp, no IAC, e depois disso, agora estou tentando, né, engatar um doutorado aí. Então foi legal esse convite, porque ainda estou, a cabeça está fresca ainda, né? Eu acabei o mestrado aí faz 6 meses, não tem coisa ainda. Então acho que eu vou começar agora. Pode ser? Perfeito, Fábio. Bom que Colombo acaba de entrar, acho que eles estão viajando, mas mesmo assim acho que ele está conseguindo aí entrar para te acompanhar. Eu acabei de falar de você, Colombo, e uma coisa que Fábio me lembrou, que eu me lembrei também quando ele me recordou, que ele de vez em quando, não é isso, Fábio, levava seu filho para assistir aula com você, não tinha jeito. E eu me lembro bem dessas cenas. Fabião, manda bala. Beleza, obrigado. Então, esse título aí é meio dramático, né? Aliás, é um tanto dramático, mas é para chamar a atenção mesmo para Macaúba. E, e vocês vão, assim, meu objetivo é que faça sentido, né, no final da apresentação. Eu vou começar pelo nome, né? Quando você vê todos esses nomes aí que estão aqui no frutinho da macaúba, tudo isso se refere às espécies de acrocômia, né? Fábio, Três não espécies. mudou agora. Ah, tá atrasado, né? Então tá. Estão vendo agora o slide? Então, todos esses nomes remetem a três espécies de acrocômia, né? São nomes locais, então eles têm uma variação grande, mas vocês podem ver aqui que, né, a origem indígena é incontestável e pela quantidade de nomes indígenas que tem aqui, né, você vê que essa planta já era conhecida por muitos grupos indígenas aqui pré-colombianos. E foram eles que aprenderam a usar essa planta, né, e esse legado foi passado. De modo que o que nós estamos fazendo aqui meio que dando continuidade a uma tecnologia já conhecida desde a pré-história. E aí eu trouxe aqui um relato de um padre espanhol, em 1653, já flagrou esses índios fazendo uso dessa planta. No caso aqui se refere à Acrocomia totai, né, que eles chamavam de totai, e, e eles já, olha só, o que eles faziam com essa planta. Eles aproveitavam desde o tronco até o palmito, né? Delas eles tiravam uma amêndoa, que é a amêndoa da macaúba, e moíam com elas, faziam paçoca,
polenta, também tiravam o azeite, certo? Que faziam outras coisas com azeite. Eles usavam as folhas para fazer cordas muito resistentes. Com o tronco, eles tiravam amido do estipe da palmeira, da macaúba, para fazer vinho com ele, fazer pão e tudo mais. E eles já sabiam também que era uma planta muito abundante, né? E que ela demorava 5 anos para começar a dar os frutos, né? Então, isso tudo chamou a atenção desse padre que registrou. Então, assim, eles davam muito valor a essa planta já, né? E ajudava muito eles em épocas de escassez, principalmente. Mudou o slide? Mudou, Fábio, mudou o slide sim. Tá. Então, esses nomes que vocês acabaram de ver se referem a essas três espécies de acrocônia. Esses são nomes, né, como são nomes populares, eles se confundem, de modo que você não pode se apegar muito a isso, mas se você for nas regiões de ocorrência dessas plantas, vamos dizer, nas regiões em que elas ocorrem e que são conhecidas pela população local, você vai encontrar em Minas, eles chamam a macaúba de aculeata, Crocomia aculeata. A macaíba, ela é nomeada assim, onde ela ocorre no Nordeste, né, brasileiro, e a bocaiúva é a Crocomia totai, que ocorre no Mato Grosso do Sul e nos países abaixo, sabe? É uma planta mais de clima temperado, né? Clima mais fresco, vamos dizer assim, ela gosta mais de umidade, né? E, e aqui, vocês estão vendo aqui que está bem claro, né, morfologicamente, que são três espécies, assim, são distintas e tudo. E aqui a foto, é lógico que eu coloquei indivíduos representativos, assim, então, aqui a gente tem claramente que são três espécies, mas é confuso ainda essa taxonomia, né? Muita gente não reconhece essas espécies e trata como ecótipos ou mistura coleata com totai, eles tratam como sendo tudo acoleato. Então, já vai uma advertência aqui de começo para quando, né, a pesquisa com essas plantas aí, para vocês realmente, quem estiver envolvido, para ver com o que está lidando, sabe? Porque essa distinção para nós assim já está muito clara e não só morfológica, mas tem a base genética, né? Elas são distintas, também anatomicamente são distintas. E quanto aos frutos, que é o produto de maior interesse, elas a coleata ela tem frutos maiores, ela tem mais óleo, por isso que a crocômia coleata ela está sendo visada para o biodiesel, né? Mais para biodiesel, que ela dá muito óleo. A totai ela tem menos óleo, mas ela tem uma variação maior de cores, né? Na polpa. Tem essa corzinha laranja que só mais escura, só ocorre em totai. E, enfim, entre outras, ela tem mais semente, né? Mais proporção de endosperma, então ela produz mais frutos, ela é mais prolífica do que a culeata, isso tudo em média, tá? E a Itumescens, ela está aqui no meio porque os frutos dela ficam meio no meio mesmo, são intermediários, né? Nessas características aí, tamanho e óleo e tudo mais. E essa como eu falei para vocês, né, a diversidade, variabilidade, diversidade fenotípica que ela tem é muito grande, certo? E isso confunde. Tem muita gente trabalhando com macaúba atualmente, né, de várias áreas, e então ninguém assim está se dedicando muito né, a essa questão taxonômica, tradicionalmente, né, com as ferramentas da taxonomia. Então a gente chegou nessa conclusão, mas
né, estudando assim mesmo outros aspectos da planta. Porque se você for ver tradicionalmente, procurando caracteres, que se usam, né, em taxonomia, você vai tender a achar que são espécies todas diferentes. Mas não, palmeira é outro mundo, outro universo, sabe? Então, por exemplo, aqui a morfologia dos estípios aqui embaixo. Você olha só isso, você fala, pô, são três espécies diferentes. Mas não, isso são variações fenotípicas da Acrocomia aculeata, certo? Aqui em cima também, são tipos diferentes. A da esquerda ocorre mais em Minas, né? A do meio são tipo de Mato Grosso do Sul. A da direita ocorre em São Paulo. E a variação de tamanho de fruto também é muito grande. Então, assim, é uma coisa boa, né? Muito boa, assim, do ponto de vista agronômico, ter essa diversidade, essa variabilidade, mas isso aí acaba pegando muito os taxonomistas aí. Mas a gente vai tratar como três espécies diferentes, porque funcionalmente elas são diferentes, entendeu? Então, assim, mesmo que o Papa chegue e fale que são três espécies iguais, a gente vai continuar tratando diferente, porque senão a gente vai estar bagunçando tudo, né? Vai estar misturando, elas têm propriedades diferentes, o uso agronômico delas pode ser diferente, então vamos partir do princípio que são três espécies diferentes. Aqui são as outras espécies, né? Não são só essas três. Você tem três espécies acaulescentes que ocorrem só no Brasil, e você tem mais duas espécies que ocorrem em Cuba e Porto Rico, né, as ilhas do Caribe ali. A culeata, veja bem, Trocoma culeata, todo esse verdinho, olha a amplitude de ocorrência dela, tá vendo? A Trocoma totai, ela corre aqui mais no sul, mas tem uma parte aqui que elas meio que acontece que tem zonas híbridas, tanto aqui como aqui também em cima no Nordeste, onde ela encontra com a intumescens, você já viu que elas se hibridizam, elas, né, se cruzam e formam híbridos naturais. E, mas olha só, chama atenção de novo, olha a amplitude geográfica da culeata, né? A diversidade de solos e climas que ela está sujeita aqui. Fábio, Fábio, Oi, inclusive no sertão ela ocorre? essa parte em cima aqui é entumescens, né? Entumescens ocorre nas áreas, é parecido com a Crocomia aculeata no cerrado, né? Que é uma planta de cerrado. Elas ocorrem nesse bioma, nesses habitats assim, mas onde está mais fresquinho, onde tem água, entendeu? É uma palmeira, assim, ela precisa de muita água, entendeu? Para produzir, ela precisa de água para manter, né, a estrutura dela, é dispendiosa. E em termos hídricos, assim, ela evapora muito, transpira muito e tal. Então, ocorre, certo? Mas dentro desse sertão, tem os microclimas, assim. Mas e aí? Que é tão atraente nessas palmeiras, né? Até começar a estudar, a década de 80, né? Era o fruto, né? Basicamente, assim, o fruto. Até ela começar a ser investigada e destrinchada, assim. Então, o fruto ele é uma estrutura, assim, extremamente energética. É uma reserva de energia insuperável, assim, né? Você não acha nada que... Nenhum tipo de planta que tem uma reserva, assim... Ela tem óleo no endosperma, né? Uma reserva para ela mesma. Ela tem uma reserva para os dispersores aí, né? Para quem consome ela, que é óleo na polpa, né? E ela tem óleo também, um pouco de óleo na casca. Os óleos dela, da polpa, que é o mais usado para biodiesel, né? Do mesocarpo,
Ele é rico ele é um high oleic natural, não precisa de nenhum melhoramento para isso, ele já tem mais de 50% de ácido oleico e um conteúdo que pode chegar a 70%, né, em massa seca. A torta desse mesocarpo também é aproveitável, ela tem muita energia ainda. O endosperma, né, a amêndoa dela, fornece um óleo que é o óleo de palma, né, pau a pau, assim, praticamente, ele substitui integralmente o óleo de palma, né, sendo que o ácido láurico é um produto de maior interesse, né, muito disputado enfim, uma demanda crescente. E tem a torta dessa amêndoa também. A torta ela é muito rica em proteína, certo? Assim, para competir, vamos dizer, com a torta da soja, né? A torta que eles usam muito em alimentação animal, as leguminosas têm a digestibilidade dela é deficiente, né? Um pouco ruim, porque as enzimas lá e tal. E, e essa torta de amêndoa, ela, né, não tem nada disso, ela é muito digestiva, tem estudos que já verificaram isso, o gado, né, aceita muito bem. Mas e aí, então, você pensa, né, essa, essa reserva energética, né, esse fruto, quem que melhorou, entre aspas, isso, né, até a gente conhecer, né, até os dias de hoje, assim, ou até quando chegaram, né, da Europa, chegaram no Brasil e se depararam com esses frutos, mas as pressões seletivas, né, a gente levantando certas hipóteses aqui, a gente chegou né, aos grandes animais, né, você fala, pô, foi dinossauro que tentava comer esses frutos, né, na época, os dinossauros não chegaram a conhecer essa palmeira, eu acho, sabe? Que ela tem aí 30 milhões para frente, né? Os dinossauros foram 60 milhões, então os grandes mamíferos, né, que vieram depois e foram foram as pressões assim que levaram a desenvolver esses frutos e junto com eles essa quantidade enorme de espinhos, né? Você fala, o que que esses frutos estão protegendo, o que que esses espinhos estão protegendo, né? Os frutos que são muito energéticos desses bichos grandes. Imagina a ancestral da capivara, né? Uma capivara gigante. Ela não deixaria, elas adoram as palmeiras, né? Elas não deixariam essa palmeira crescer. Ela ia ser comida logo jovem e tal. Então, assim, aliado a isso, tem os homens, os habitantes pré-históricos da América, né? Que eles têm registro de uso de apropómia Machucar a mão e mais vai ter que ir no médico. Tu sabe que de 11 mil anos, né? Em sítios ecológicos. Então, assim, eles também, de certa forma, essa região aqui, coincidentemente, estão vendo aqui em Minas, ela é uma região que tem frutos grandes, com muito óleo, né? É uma coisa assim, a gente não entende ainda. Então, a hipótese é que esses animais, junto com os pré-históricos, eles ajudaram a fazer com que a crocômia chegasse nesses frutos de hoje, né? Então, já tem um trabalho, uma domesticação pré-histórica aí com isso. E aí você existe correlação entre espinho e teor de óleo desses frutos. Eu achei isso no meu trabalho, né, eu mesmo calculando assim, achei um- uma forte correlação, né? Então, assim, isso é legal, né, para o melhoramento, que seria um marcador morfológico, né? O- A parte ruim é que quanto mais poderoso o fruto, mais espinho você vai ter, né, acompanhando ele. Mas é uma coisa interessante isso aí. Agora, Fábio, o espinho não é nos frutos, né? Eu vi, os espinhos são nas folhas, no caule, né? Eu vi ali que você mostrou na anterior, algumas espécies com espinhos característicos, é isso mesmo?
mas os frutos mesmo não têm espinhos. É legal se perguntar, porque todas elas têm espinho. Não se conhece nenhuma crocônia sem espinho. Umas têm mais, outras menos. Isso é fato. Então, assim, não se achou igual a pupunha, né? A pupunha tem as mutações, tinham naturalmente sem espinhos e foram selecionados. A macaúba não se achou até hoje, nenhuma planta sem espinho. Mas os frutos não têm espinho. Tem alguma palmeira que tem? Tem. Tem parentes próximas da macaúba, que são a brejaúva, né? As trocário, elas também têm muitos espinhos no fruto também. Então, quer dizer, foi um compromisso, né, entre a proteger, desenvolver espinhos, né, quer dizer, desenvolver, né, entre as plantas que tinham espinhos, conseguiam proteger esses frutos até eles chegarem à maturidade, e aí esses frutos caíam e os dispersores, né, coletavam eles no fruto, na terra, no solo. Então, porque sem os espinhos, eu acredito que teria sido difícil os frutos amadurecerem, né? Porque eles não esperam, né? O bicho. Então foi um compromisso, né? Ela teve que desenvolver espinhos para proteger, mas também não podia deixar o espinho muito no fruto, né? Porque aí os bichos não iam ser atrativos, né? Atraente para eles. Então isso é interessante mesmo. Mas e aí? Aí depois fui, né, a megafauna, não tinha mais bicho, acabaram-se, vamos dizer, as pressões aí, e os indígenas também que faziam uso dessas palmeiras também já está tudo acabando. O que, que aconteceu com ela, né? Tantas potencialidades aí. Infelizmente, nesse tempo aí, né, desde a chegada dos europeus até 1980, vamos dizer, ela virou praga de pasto, né? Ela praguejava os pastos. Então, eu me lembro bem que eu sou de Minas, e meu pai era produtor rural. E eu pedia para meu pai deixar as macaúbas, deixar as palmeiras, e ele falava que praguejava os pastos, né? Virava essa cena que vocês estão vendo aí, que para um produtor rural é desastre isso aí. O pasto fica feio, atrapalha o manejo, enfim. Então, assim, ela foi, né, de umas salvadora, assim, né, de grupos indígenas que talvez aproveitassem a escassez de alimentos para ser uma praga, e aí o pessoal aproveitava o palmito, né? Tirava só o palmito dela. É um palmito delicioso. É o melhor palmito que existe, em termos gastronômicos, assim, sensoriais. Só que aí tem os contracultura, né, que são importantes. Algumas iniciativas locais mantiveram, né, esse conhecimento de usar a macaúba, e só que usava ela para fazer sabão, né? Era um uso assim, um pouco menos nobre, mas usava. E no Mato Grosso do Sul, onde tem a bocaiúva, que ela tem menos óleo na polpa, ela é muito propícia para fabrico de farinha. E até hoje tem comunidades extrativistas lá que mantêm a fabricação de farinha. O senhor Cinéias, eu coloquei ele aqui porque ele é importante. Pelo menos na nossa trajetória aqui no IAC, ele foi, não é exagero dizer que é meio culpa dele, assim, de IAC ter começado a trabalhar com macaúba, né, de eles terem começado a trabalhar, porque o senhor Cinéias, ele plantava macaúba, né, lá em 1970, 80, plantava macaúba e fazia o sabão. E foi esse senhor que incentivou o Joaquim Adelino, que é um pesquisador, né, da equipe aqui, a começar a trabalhar, convidar o Carlos Colombo para trabalhar com macaúba. Então, assim, agradecimentos ao senhor Cinéias, e essa história que eu ouço, né? Reza a lenda que é isso. Mas então, depois do senhor Cinéias, aí o pessoal começou a prestar atenção, impulsionado
pela crise energética aí, né? As crises climáticas e essa necessidade de mudar, e ir atrás de outras matrizes energéticas, não depender do petróleo. E aí o pessoal lembrou da macaúba, do óleo da macaúba, e, e aí a macaúba entrou na academia. Começaram a pesquisar, veja a quantidade de volume de publicações a partir de 1980, certo? Depois isso aqui ainda estava ensaiando, né? Eco 92, a galera estava assim meio devagar ainda, mas depois essa crise eles viram que a bioenergia é uma necessidade hoje, que não tem mais volta mesmo, aí, né, a atenção para Macaúba ficou cada vez mais crescente. E vocês verem que a publicação de bioenergia foi só aumentando. Só que ela chamou tanta atenção que começaram a investigar outras coisas, né, baseado no conhecimento indígena, né, no conhecimento ancestral, porque eles usavam também a macaúba como remédio, medicina, né, folhas, né, usavam o óleo também como medicinal para outras. E isso chamou atenção e eles começaram a descobrir um monte de coisa, né, nessa área. Então, por exemplo, os espinhos da macaúba têm terpenos que são fungicidas, né, bacteriostáticos. Macaúba toda ela é antioxidante pra caramba, as folhas, né, o óleo, também o óleo é super medicinal, a baixa glicemia, tem carotenoides, tudo mais. Então, assim, aí a bioenergia, o biodiesel, legal, ainda tá, né, tá segurando e tal, mas tem gente já, né, enxergando a macaúba com outros nichos, né, outras potencialidades. Então, o negócio só foi melhorando, você vê? Só que a proposta, exatamente, é como ela nasceu já, uma proposta de não degradação, né, uma proposta de regenerar, né, o ambiente, de parar ou amenizar esse aquecimento, essa emissão de CO2 e tudo mais. Então, a gente não queria que aconteça o que aconteceu com o Dendê, né? Veja bem, o Dendê virou uma monocultura tão predatória quanto a soja. Isso aqui é uma região da Colômbia, tem 21 mil hectares. Olha só o curso d'água sendo exprimido, né? Eles desmataram o curso d'água até não poder mais. Está exprimido e Dendê que não acaba mais. No Pará tem uma cidade que chama Tailândia. Não é coincidência, né? Tailândia, no Pará, planta 39 mil hectares de dendê, de palma, certo? No meio da mata. Então, assim, ela acaba concorrendo, né? Você tem que derrubar mato, né? A mata nativa para plantar, não faz sentido. E, e outra que é a demanda de água, né? É água para caramba que o dendê precisa, que a palma precisa. E a macaúba tem ela é uma planta de cerrado, ela, né, tolera seca, e então ela já nasce com uma proposta já em outro caminho. Veja bem esse aqui é o Xingu, 1992, gente. Olha como estava. Aí o Xingu em 2022, 10 anos depois, olha isso aqui em volta, tá vendo? Isso aqui tudo é soja e milho. É, Para Onde Foram as Andorinhas é um documentário que foi ele que eu vi nesse documentário que eu fui atrás disso aqui e vi como o impacto está sendo grande nessas comunidades lá, entendeu? E toda a Amazônia, ali onde tem, né, populações ribeirinhas locais ali, nas nascentes de rios, né? Então, assim, se tem uma planta que poderia amenizar isso, né? Por que não investir nela? Lembrando que, assim, o que uma caoba produz, uma palmeira, são muitos hectares de soja, né? Você não precisa de uma área tão grande. Ela
a ideia seria plantar em áreas degradadas, né? Então, é o contrário, a gente queria usar a macaúba para fornecer energia limpa e ainda regenerar pastos degradados, né? Que são mais de 80% do território de pastagens no Brasil. A pressão aqui, ó, Mato Grosso, você vê a mancha clara aqui de solo, isso aqui é, assim, tudo pasto degradado, né? Desse jeito. Então, assim, a proposta de plantar macaúba nesses lugares é muito atraente, né? Aqui já tem umas em Minas, né? Meio que você vai continuar essa regeneração. Aqui outras propostas de cultivo dela, consorciado com outras culturas, né? Uma árvore perene faz sombra, melhora o solo, conserva o solo, o microclima para o gado, né? O gado gosta. Enfim, áreas de declive, que são áreas que não se pode plantar, culturas convencionais, você pode colocar macaúba, né? E aí a gente já tem feito experimentos, ó. Esse é um experimento do IAC, do Instituto com soja e macaúba, né? Então, assim, ela já vê que ela nasce num contexto, né, de monocultura predatória. Então, a gente, né, não faz sentido continuar plantando ela então ela já tem essa proposta aí ambiental, né? Olha aqui, mais um ponto, ó, uma projeção, né, de onde se poderia cultivar macaúba, né, de 2050 para frente, o aquecimento, o planeta aquecendo muito, uma projeção, olha só, imagina, até a Alemanha, plantando macaúba na Alemanha, hein? Plantar macaúba na Bélgica. É uma modelagem, né? Mas é interessante se saber assim, que tem área para ela, né? Dendê, a palma não vai sair dali. A palma não sai do Equador. Então, isso também é um ponto muito positivo. Outra coisa que a Macaúba tem, né? Traz, assim, em relação aos grãos, principalmente, é a eficiência energética dela, né? Você tem muito ganho, né? Muito lucro energético. Então, o que você gasta, você você consegue, né, você repõe com ela, assim, eficiência energética, né? O que você gasta com o cultivo, que ela fornece menos do que você gasta com o cultivo. Então, aqui, ó, ela tem três cenários aqui. Esse aqui é um cenário de melhoramento, ó, já de material avançado, né, melhorado. Já está perto do Dendê, da palma. Mais um pouquinho, né? Agora, olha com grãos aqui, girassol, milho, né? Uma eficiência energética muito pouca. Ou seja, você gasta muito, o retorno é baixo, né? Você gasta muito para produzir isso. Então, é energia, muita energia, né? Ainda nessa linha, né, da potencialidades que ela tem em relação às outras culturas, assim, ela tem essa adaptação a diversidades, né, que vem a calhar demais, né, nesse momento. Não sabe, né, mas sabe que o negócio está piorando, mas ainda não sabe como vai ser. Então, assim, ela meio que já está meio que preparada, né? Ela tem adaptações que possam. Então, ela tem essas remanescentes da bainha foliar. Isso aqui é uma proteção contra fogo, dessecação. E você vê que isso é uma adaptação mesmo, que a Acrocometotae, que ocorre em ambientes mais úmidos, ela já não tem essas estruturas, né? É uma das coisas que as diferenciam. Outra coisa interessante, muito assim, em Acrocoma culeata, é essa adaptação do meristema, né? O sistema radicular dela fica abaixo, o meristema fica abaixo do nível do solo. Ela consegue jogar aqui o meristema para baixo e depois que ela sobe e sai as folhas. Isso eles chamam de caule saxofone, né?
Você vê que estão descobrindo ainda. Ainda não tem um nome ainda técnico. Então, aqui o meristema fica aqui quietinho, protegido, muito abaixo da superfície do solo. Então, vem herbivoria, pasta, ela regenera, né? Fogo, queima, regenera. Isso aqui foi uma planta que foi cortada, né? E ela regenerou perfeitamente. Então, é uma planta harsh, né? Uma planta difícil de se eliminar, assim. Ela, né, na mesma linha ainda, ela presta serviços ambientais. E um dado interessante aqui, que eu não se vê isso muito, por isso que eu quis trazer aqui, essa água de escoamento pelo tronco, comparado com árvores, né, cotiledôneas de mata secundária, ela, elas conseguem reter, né, e essa água desce pelo tronco, 0,2% da precipitação total. A macaúba, em cultivo, no Correia, viu que ela retém até 4,5% dessa água de chuva, né, que é esse gráficozinho aqui, comparando com as outras. Então, essa água desce, né, pelo estipe dela, ela tem uma arquitetura de captação de água, certo? Como se fosse um guarda-chuva assim, invertido, né? E essa água desce pelas folhas, escorre pelo tronco. E vem carregada de carbono dissolvido, né? De matéria orgânica. Então, ela acaba adubando um pouco o solo, né? Através da chuva. E, de novo, né? Pasto, para plantar no pasto, ela é muito boa, assim, porque ela, né, melhora a qualidade de vida dos animais e tudo mais. Então tá, então assim, até agora a gente viu que ela tem muita coisa boa, né? E, mas assim, do jeito que ela tá, né, o extrativismo não é capaz de competir com o dendê, né? Com a palma, ou até com outras oleaginosas. Então a gente tem que melhorar isso, né? Começando pela domesticação, porque ela não é considerada nem domesticada ainda, né? Ela não tem nenhuma síndrome de domesticação assim, a não ser que você considere o tamanho dos frutos e o teor de óleo, né? Já uma característica de domesticação. Então a gente tem que melhorar isso para ela ficar competitiva. Olha esse gráfico, ó. Aqui a macaúba, né? São estimativas assim. Macaúba sem seleção, sem melhoramento, e o dendê produzindo mais que ela. Um pouquinho de seleção, né? E aí aliado à fitotecnia, né? Adubação, talvez irrigação, essas coisas, ela já consegue superar a palma facilmente, né? Agora a água é importante falar, antes que eu me esqueça, que ela é uma palmeira resistente à seca, né? Ela é de cerrado, ela produz nessa seca. Agora, a questão é a seguinte, assim, ela produz com pouca água, a questão é se essa produção seria competitiva, né? Porque, normalmente, se só vê produção, né, boa, assim, ela produzindo fartamente, em locais ou que tem bastante pluviosidade, né? Que chove bastante, ou em locais que ela tá em beira de água, assim, próximo de água. Então, assim, ela resiste à seca e tal, mas ela precisa de água para produzir. Então, tem que tomar cuidado para não confundir, às vezes, né, que é uma planta que produz super bem em condições secas. Isso a gente não sabe ainda, sabe? Então, ela resiste, mas será, ela não, será que ela produz, né, nessas condições também? Então, precisamos ver isso aí. Então, assim, quais são os desafios assim
primeiros, assim, né, que a gente encontrou. Primeiro, essa variabilidade genética dela, né, essa plasticidade fenotípica dela, isso aí é tanto, assim, que acaba sendo uma dificuldade muito grande, né, nos paradigmas de melhoramento que a gente tem. Então, por exemplo, aquela questão de homogeneizar a cultura, né, isso é uma dificuldade, assim, porque cada ciclo de seleção dessa planta vai levar, sei lá, 10 anos, porque ela tem que começar a produzir e produzir bem, para você avaliar, certo? Então, é muito tempo, assim, e a gente sabe que ela demora, né? Tende a demorar, porque essa fixação de alelos, assim, ela é lenta, né? A natureza reprodutiva dela. Então, assim, exige um trabalho intenso para fazer, para que elas sejam uma cultura homogênea, né? Então, assim, a proposta também, ela quebra um pouco de paradigma, sabe? E a gente não conhece, né? Não tem um caso desse, né, no Brasil, assim, de melhorar uma planta que é nativa, que é perene, e uma planta com essas características genéticas, reprodutivas, assim, né, que mistura, ela cruza muito, ela forma híbridos. Então, isso é uma dificuldade, que a gente tende a comparar, né, usar técnicas, metodologias, de melhoramento de grãos, feijão, sei lá. A gente tende a comparar, né, até com a própria palma, né, e tem muita coisa em comum, mas também tem coisa que não se encaixa, não bate. Então, isso são dificuldades. A estabilidade da produção, né, ela varia, tem uma variação grande de ano para ano, e também não se sabe se isso se é só genético, né? Qual que é a contribuição da genética do ambiente para isso, porque ela tem uma reprodução, depende muito da polinização dela, é uma polinização bem complexa, nós vamos ver no slide seguinte. Ela não é uma planta que perfilha, né? Ela não tem produção vegetativa, como a tamareira. A tamareira, uma das primeiras espécies a ser domesticadas, né, no mundo aí. A agricultura meio que começou com ela e né, no crescente fértil lá, só que eles conseguiam obter uma planta boa, ia lá e tirava um perfil, pronto, resolveram, né? A Macaúba não tem isso. E a cultura de tecido da Macaúba também está começando, né? Então, tem dificuldade, mas aí seria uma solução para esse problema. A polinização, né? Que ela depende é uma polinização que faltou, não é abelha, né? Não é apis, faltou o bicho, não acontece. A produção de mudas é um gargalo, porque ela tem uma dormência muito forte, sabe? Então, não é fácil germinar essa planta. E os híbridos interespecíficos é uma coisa positiva aí, né? Que eles podem resolver certos problemas. É sempre uma alternativa, né? Porque você tem uma combinação de caracteres de espécies diferentes, né? E isso pode resolver alguma problema que vier a acontecer. Como os híbridos da palma, né? Eles são resistentes a amarelecimento fatal, que é uma doença, e os híbridos são os únicos resistentes. E tirando, sem falar das pragas, né? Que fatalmente vão vir, assim, quando se coloca tudo muito próximo, a coisa muda. Então, que nós temos o ciclocéfalo, que é esse besorrinho aqui, que chega a comer flores femininas, né? Tem esse aqui, ele preda os frutos. Então, assim, uma grande quantidade de abortos dos frutos é devido a esse bichinho. Tem esse outro, que ele preda a amêndoa, né? É como esse, só que esse aqui ele vai até o final do ciclo do fruto. Então, você só vai saber que está ali quando você colhe o fruto e abre ele, certo? E a ideia, então, diante disso tudo, a gente não pode fazer um melhoramento, né? Principalmente se é uma planta nativa,
É melhoramento convencional, que a gente tenha ganhos, mas esses ganhos são a custo de uma vulnerabilidade genética muito grande, né? Então, a ideia é fazer aqui nesse quadrinho, nesse gráficozinho da direita. Não pode ter tantos ganhos, né? Porque você tem que manter uma diversidade genética. Então, assim, você vê que é uma mudança um pouco de forma de pensamento, né? De paradigma mesmo, assim. Então, vamos falar um pouco da reprodução, certo? É uma planta que ela é uma planta de cruzamento, certo? Ela é alógama, né? Então, uma planta, pólen de uma fecunda a outra, mas também acontece a autofecundação, certo? Pode-se dizer que é meio acidental, assim, né? Não sei, porque tudo indica que ela prefere cruzar, certo? Mas acontece isso, ó. Às vezes sai um cacho, e esse cacho já está na fase feminina, porque assim, tá vendo a ráquila? Isso é a raquilinha dela, né? Então ela tem uma separação espacial e temporal das flores, femininas e masculinas. Então aqui estão as masculinas e aqui as femininas. E as femininas, logo que a espata, que é essa estrutura aqui, ela se abre, ela se rompe, logo que ela acontece isso, as flores femininas estão aptas, as masculinas estão fechadinhas. E aí vem os polinizadores, que são esses dois bichinhos aqui, né? São os principais. E, e só depois que ela abre as flores masculinas, certo? Então, isso pode acontecer na mesma planta. Essa aqui está na fase feminina e essa soltou outro cacho. Perdão, está na fase masculina e essa soltou outro, né? Então, pode muito bem acontecer dela ser fecundada pelo mesmo pólen, pelo pólen próprio, né? E olha que loucura essa polinização dessa palmeira aqui. Isso é de palmeira, viu, gente? Não acho que é só da macaúba, não. Mas a macaúba tem as suas coevoluções, porque essa espécie aqui, Ciandranthobis, que está SP, ele não foi identificado ainda. Ele só é encontrado na macaúba. Esses dois bichinhos, eles meio que se revezam. Quando um falha, o outro assume o lugar. População. Fábio, Fábio, Foi, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, na mesma rack você tem a flor feminina na base e a masculina na ponta. A feminina abre antes. Então, numa mesma ráquia, não dá para. Ráquia, né? Que chama? Háquila. Numa mesma ráquia, não dá, por exemplo, para um inseto desse pegar a flor masculina e levar na feminina, porque quando a flor masculina aparecer, a feminina já não está mais receptiva. Não é isso? Exatamente. Isso é a forma de. Mas é perfeito. Mas pode acontecer, como você acabou de mostrar aí, que, por exemplo, uma flor tenha um ramo desse, né, já tenha florido, ou seja, a parte feminina dessa flor já não está mais fértil, mas a masculina está. Os insetos vêm, pegam o pólen da masculina e uma segunda flor abre nessa mesma planta, enquanto esse pólen ainda está, como é que se diz, viável, ou seja, promovendo uma autofecundação, não da mesma ráquia, mas da mesma planta. Foi isso que você explicou. É isso mesmo? Exatamente isso. Uma autofecundação, no entanto, de flores diferentes. Entendi. Perfeito. Eu não sabia que isso era possível. Quer dizer, que elas teriam assim. Quanto tempo o pólen fica viável? Basicamente uma semana, assim. Então, ela abriu, né? E a flor feminina, ela tem uma viabilidade curta. Um dia no máximo, assim, né? De 12 a 24 horas. Aí começa a abrir as flores masculinas, aos poucos, certo? Não abre tudo de uma vez. Isso leva em torno de uma semana, já está tudo aberto,
e já está começando a cair as flores masculinas. Então, essa a floração dela dura uma semana. Nessa uma semana, né, mais de 300 mil insetos passam por essa inflorescência. Isso é a estimativa do Javier, do Caranho aqui, que foi quem estudou isso aqui no agronômico. Ô, Fábio, isso eu tenho uma palmeira em casa, umas palmeirazinhas de, sabe, dessas comuns aí, de que o pessoal usa para ornamentação. E na pandemia eu pude observar isso. É inacreditável quando uma palmeira floresce, a quantidade de inseto e quando ela frutifica, a quantidade de pássaro. Eu nunca tinha prestado atenção ao imenso poder, né, que essas palmeiras têm, como uma espécie de hub de vida, né? De tudo que é vida que você possa imaginar. Realmente é uma coisa. Eu fiquei, rapaz, a pandemia me fez venerar essas duas plantas que eu tenho em casa, que eu nem tinha prestado atenção, e agora eu acho impressionante, eu cuido delas, eu mesmo, sabe? É incrível, e o que você está contando é mais ou menos isso aí, né? E é isso, eu tenho uma palmeira macho, uma palmeira fêmea, não sabia também, plantei ao acaso, deu sorte, mas a dinâmica delas é inacreditável, a interação com o meio ambiente é incrível. E é isso que você está aqui, né, mostrando, explicando o porquê. Sensacional. Exatamente isso, Gonçalo. E olha só a quantidade de espécies, né? Diversidade. A maioria são coleópteros e himenóptera, que são assim importantes aqui por causa das abelhas nativas, né? As indígenas. Mas tem uma infinidade de outros bichos, né? De aracnídeos, de outras ordens e filos aí e tal. E então é isso, é uma dinâmica muito intensa. Por isso que ela fica na intermediário, né, no meio de uma estratégia iteópara, né, com uma semélpara, que é a questão de investir em reprodução ou em vegetação, em vegetatividade, né, sei lá. Ela tem um comportamento iteóparo, ou seja, ela vegeta bem, ela é longeva, ela dura mais de 100 anos, né? Só que quando ela vai reproduzir, na reprodução, ela tem um comportamento como se não houvesse amanhã, né? Ela investe muito nisso, e aí movimenta uma quantidade de diversidade de vida. Então, o Palmeira eu também não sabia antes, né, de olhar mais de perto. Palmeira são, como é que fala, espécies-chave, né, para os ecossistemas tropicais, assim. Elas são importantíssimas. Fábio, Oi, agora, ela floresce todo ano ou não necessariamente? isso, ela floresce todo ano, uma vez por ano, necessariamente. Agora, isso que eu estava falando da estabilidade de produção, tem a ver com isso. Ela muda, né? Ela floresce mais nos anos, aí depois ela não floresce direito. Tem anos que aborta um monte de fruto, que não dá quase nada. E eles estão observando que, né, pode ser que tenha aí aquela bianualidade, né? Num ano ela produz muito, muito, produz bem, aí no outro ano ela dá uma descansada, e aí retoma no segundo ano. Isso é uma outra hipótese. Você vê que a gente está muito na fase de testar hipóteses, né? Ainda não tem cultura, não tem ninguém colhendo isso em grande escala, está tudo em fase de implantação, e tem essa demora para ela produzir frutos, né? Leva de 4 a 6 anos. Então, o pessoal que vai começar a produzir agora plantou há 6 anos atrás. E olha aí, Gonçalo, a acrosfera que você estava falando aí, ó. É isso, cara. A, é o sistema acrocômia, né? Igual tem a drilosfera, né? Tem a termitosfera lá. Enfim, ela é um sistema
sistema que envolve assim, uma diversidade de vida muito grande. Então, assim, ela serve de abrigo, né, para nidificação de insetos, de aves, alimento para caramba, né? Essas araras são dispersões da Crocoma totai, que ela ocorre no Mato Grosso do Sul. A gente não vê essas araras na Crocoma culeata. E o estipe, o tronco delas é fundamental para a reprodução desses bichos, porque eles usam o tronco, ele fica oco, né? Ele é um miolo mole, assim, então ele fica oco e isso tem um impacto muito grande, né? A falta desses locais de nidificação tem um impacto muito grande na fauna. Aí, indo para o microcosmos aí, sabe-se que a crocoma tem associações micorrízicas arbusculares. É uma coisa que eles não achavam que ocorria em palmeira, tal. E, além disso, tem fungos endofíticos, né? Descobriram leveduras endofíticas no fruto, que tem aplicações biotecnológicas e tal. Então, assim, é uma árvore, uma planta que carrega com ela, né, toda a história das vidas que vieram, né, evoluindo junto com ela. E aí, depois que a sua plantação tiver já velha, né, tiver na hora de ser substituída, porque a cultura perene, uma hora, né, toda cultura se acaba tendo que substituir uma hora para a produção se manter, você ainda pode usar o tronco dela para cultivar cogumelos, né? Aí, ó, isso aqui são shimejes, né? Que são nativos e tal, mas fui observando que eles têm uma preferência pela, pelo o tronco dessas palmeiras aí, lá na região do Mato Grosso do Sul, lá uma região. E, e aí, para o último, esse aqui é meu último slide, é uma questão, um gargalo muito grande, né? Nessa fase de produção de mudas, de implantação de cultivos, enquanto também não tem um recurso vegetativo, né, para reproduzir essas palmeiras, eles fazem de semente, só que a quebra de dormência é meio complicada. Eles têm que fazer isso em laboratório. Aqui esse opéculo, ele tem que ser degradado para entrar água e entrar oxigênio. Então, assim, ela demora anos para germinar na natureza, sabe? E ela germina assim, em condições onde essa degradação foi favorecida, né? Então, onde está sendo matéria orgânica decomposta ali no solo. Então, como é que você faz para germinar, produzir muda, né? Com um negócio, com uma semente que demora um ano? Aí eles quebram tem os recursos aí, né? De tirar já a amêndoa desse endocarpo. E aí eles usam, né, técnicas para quebrar essa dormência em laboratório, tudo ambiente asséptico, que também não é o ideal, porque acaba tendo que usar fungicidas e tal. E eu pus aqui quem faz hoje muito isso, né? Tem uma empresa que só faz isso, essa Acros, que foi uma empresa que nasceu aqui, com um colega nosso aqui, o Luiz, ele estudando na Macaúba, e começou a surgir demanda de mudas, e ele montou uma empresa que hoje vive disso, tá? Então, quer dizer, promissor, né? Você vê isso. Quer dizer, ele desenvolveu o sistema de germinação e ele produz mudas, Fábio. Isso, produz mudas, porque assim, um conhecimento, né? Uma técnica aí que não dá para sair fazendo, tanto que tem patentes e tudo. E aí eles sobrevivem, eles vivem disso, assim. Entendi. A crosfera e obrigado, gente. É isso que eu não sei se eu passei o tempo, mas Fábio, foi perfeito, foi perfeito. 2 horas certinho, em ponto. Bom, eu sou fascinado por esse negócio cada vez mais. Pessoal, queria abrir aí para perguntas, para questões, se alguém tiver. Temos aí uma questãozinha aí, porque também já deu a hora. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu queria, o Nicolas, a gente podia botar aí essa possibilidade de tentar
novas formas aí para quebrar essa dormência, né? Tentar ver aí com essa. Que a gente está tentando aqui, Fábio, um conjunto grande de coisas para acelerar o crescimento do agave, né? Aliás, rapaz, estou louco para ver um consórcio agave Macaúba, porque em ambos os casos a gente tem uma coisa, né, parecida. A Macaúba resiste super bem, mas eu creio, sinceramente, que se você botar a quantidade de água correta, no momento correto, ela ainda pode produzir muito mais, né? Ainda pode. Posso fazer uma pergunta, William, Gonçalo? manda bala, amigo William. Bom, a William Burnquist é impressionante com... Eu sou melhorista de uma cultura já estabelecida, então a gente fica impressionado a necessidade de informação que é preciso para domesticar uma planta, né? Desde o sistema de propagação. Então, vocês estão de parabéns aí, é um projeto amplo aí, precisa muito mais recursos, né? Eu acho que a saída dessa propagação é desenvolver uma cultura de tecido para fazer, né? Não só para propagar, mas para você fixar aquele indivíduo melhor. Eu entendo que vocês estão fazendo um levantamento vamos dizer, da área de Macaúba, desses maciços de Macaúba, né? Qual que é a área, Fábio, que tem se levantado de maciços de Macaúba? Eu sabia que alguém ia me fazer uma pergunta com um número uma hora. Eu não sou muito bom de área, viu? De números assim, toneladas por hectare. Eu percebi que eu sou mais biólogo assim mesmo, né? Mas, Quantos hectares existem de Macaúba, de Macaubais, assim? cê, não sei dizer não, mas são muitos, assim. É o Brasil inteiro, você vê a extensão dele. Macaúba tem no Brasil inteiro e, e esses... Mas entendo que eles se concentram em alguns veredas ou, né, uns espaços, tem lugares que eles são mais concentrados, né? Aham. Bom, não Bom, sei. E de cultivo, quantos hectares de Macaúba cultivado comercialmente? ainda não comercialmente produzindo assim, não sei te falar também. Não são muitos, né? Então são áreas assim de poucas áreas assim, né? As áreas maiores assim, então vão ser implantadas agora, né? Com a Selen o Gonçalo comentou aí. Mas assim, você tem a Universidade de Viçosa, parece que é a que trabalha mais tempo com plantios assim, né? Você tem alguma coisa que a Embrapa faz também. O IAC agora que nós estamos avaliando esses consórcios e tal. E também nós estamos fazendo o levantamento dos maciços, também está numa fase agora de mais intensa, sabe? Porque a gente sempre trabalhou a gente selecionou alguns assim e ficou meio que trabalhando com eles, sabe? Agora tem a possibilidade de ampliar esse mapeamento e então de conhecer melhor. Mas assim, Bom, tem vocês estão de parabéns aí, é Claro, fantástico. Nossa biodiversidade é riquíssima, né? A gente tem tanta coisa para explorar, né, Gonçalo? Desde perfeito. né? Para domesticar, William, deixa eu complementar aí essa resposta. A gente tem também a empresa Solim, do Felipe Morbi, sabe? Que me impressiona quando eu conheci o Felipe, acho que foi lá em 2017. Fiquei muito impressionado porque ele empreendeu, sabe? Isso aí, eles empreenderam. E me parece, Fábio, salvo engano, que eles têm 700 hectares. Eu até os chamei para falar. E, William, o que você tocou é perfeito, quer dizer, a gente precisa de domesticar, né, algumas plantas que têm um potencial incrível e, sem dúvida nenhuma, para ocupar áreas, né, que a gente não consegue fazer muitas outras coisas e estão em pleno processo de degradação. E se procurar, vai encontrar um sem espinho, né? Que nem a pupuincro E vamos dizer, encontraram lá no Equador, sem dúvida, existe diversidade, existe um mutante em algum lugar aí que a gente ainda não encontrou, mas vai encontrar uma macaúba sem espinho. concordo com você, William, é isso mesmo. Você sabe que é engraçado no agave, o agave, o sisal que a gente planta no Brasil, não tem espinho. Aí pega ele, cruza, fecunda, tudo, todos os filhotes vêm com espinho. É um fenômeno. O fenômeno espinho é incrível e Fábio trouxe super bem, né, na domesticação e a correlação entre ter espinho e ter muito óleo, eu achei genial.
Pessoal, olha, Fábio, muito obrigado mesmo. William, agradeço muito também você com sua experiência, participar. A gente precisa dos melhoristas, né? Dos caras que têm essa visão. E, pessoal, semana que vem a gente vai ter um outro Fábio aí que está do lado já para nos falar de agave. E eu acho que essa dobradinha é muito importante. Eu chamei também o Felipe Morbi para nos apresentar também nas próximas semanas um pouco mais sobre a macaúba. E eu acredito nisso. Eu acho que a gente domesticou até hoje muito poucas espécies, que tem muitas oportunidades, e quem vai poder fazer isso, né, somos nós mesmos, e a oportunidade está aí. Pessoal, muito obrigado aí a todo mundo, boa tarde a todo mundo, e até a semana que vem com o nosso outro Fábio. Fábio, muito obrigado, viu, cara? Fantástico trabalho. Se você não se importar, eu ia lhe pedir para mandar esse material, e falar também, né? Que a semana que vem a gente vai ter aqui no laboratório, na quarta-feira, um workshop com a Selen, né? Para esse programa de desenvolvimento da macaúba como fonte para bioenergia. E a gente vai ter